decisão do pessoal de concorrer ao governo de São Paulo. Eu entrevisto a educadora Lisete Arelaro, professora titular de Educação na Faculdade de Educação da USP, escolhida por unanimidade, pré-candidata do PSOL ao governo de São Paulo. Eu agradeço muito sua presença e nessa escolha, que foi unânime, como eu acabei de falar, a professora aceitou o desafio. Exatamente. Bom, eu quero começar por aí, na sua experiência pessoal, profissional, que é muito densa e rica, com uma atuação intensa na área da educação especificamente. E aí vem a questão, né, ser governadora do principal estado, mais importante do país, né, tem aí um nível de exigência muito elevado, de pré-requisitos para a gestão pública. A senhora se sente preparada para um encargo desse tamanho? Não tenho dúvida nenhuma, Maria Lídia. Estou mais preparada do que vários governadores hoje do Brasil. Não tenho dúvida disso. Estou colocando exatamente 50 anos de experiência prática com o povo brasileiro, exatamente para ver se a gente muda um pouco. Fiquei impressionada, estou impressionada com o desânimo da juventude em relação às questões da política, né? E corrupção e isso. Você veja, mesmo as últimas eleições aqui em São Paulo, o número de absenteístas foi superior ao número do que elegeu o prefeito de São Paulo. Então, esse desânimo, eu estou colocando a minha experiência, tá certo? Eu diria a minha energia, tá certo? E a minha crença, realmente, que pode ser diferente, que pode mudar, exatamente para ir junto com a juventude. Trabalho com a juventude, eu dou aula até hoje e quando comentamos a possibilidade, vi uma certa animação. Então, estou querendo aproveitar a animação da juventude e vamos lá. Bom, agora, professora Lisete, já teve alguma experiência na gestão pública, foi secretária da Educação em Diadema, integrou a equipe do professor Paulo Freire na gestão Luísa Erundina, teve uma atuação. Mas o jogo político tem aí uma logística que escapa, às vezes, à compreensão geral das pessoas. E eu vou fazer uma pergunta. Sim. É para valer a sua candidatura? Ou o PSOL lança o seu nome como uma estratégia para ter uma moeda de troca na hora de compor alianças com partidos de esquerda? Bom, as negociações poderão ser feitas, isto não há dúvida nenhuma. Não é? Todo partido, estou colocando o meu nome à disposição. Houve realmente uma aprovação que eu acho que traduz um pouco uma história de vida que foi uma unanimidade dentro do meu partido, não é? O que não é tão simples assim, porque há grupos e grupos, portanto, digamos que nós estamos começando a montar uma comissão de elaboração do programa que envolve jovens, menos jovens e experientes e menos experientes, tá certo? De várias áreas. Eu tenho recebido apoio de muita gente, né? Eu diria que, na verdade, eu acho que nesse momento eu sou um nome com um caráter um pouquinho até suprapartidário, porque tenho 40 anos na USP, então eu recebi apoio, inclusive de colegas que eu não imaginaria, não é? Colegas até com convicções diferentes das nossas, diferentes das do PSOL. Bom, mas o jogo vai ser duro, né? Não tenho dúvida, não, e será especialmente, e alguns nomes já estão... 22 anos de PSDB, digamos que é bastante. E também a gente acha mas eu nem falo só nesse sentido, quando eu digo em relação aos nomes que já estão sendo apresentados. Luiz Marinho, do PT, por exemplo, um nome do ponto de vista político, é um nome forte. José Serra, nessa última convenção aí, se ventilou muito a possibilidade dele voltar ao governo do Estado. João Dória, que apareceu aí e encantou, ganhou no primeiro turno. São Paulo também. Mas, veja bem, mas esses nomes eu estou colocando para fazer uma pergunta. Né? É isso, vai ser engraçado o Dória se candidatar. Se considerando os limites do PSOL, que é um partido pequeno, menos tempo na televisão, com a nova lei sobre financiamento de campanha, tudo isso que traz mais dificuldade,
O seu nome é competitivo para enfrentar esses outros que são velhos de guerra na política? Talvez exatamente o novo esteja aí, tá certo? Nós não vamos usar dinheiro de empresários, não vamos nos comprometer com banqueiros e vamos entrar com aquilo que a gente sabe fazer. Nós temos uma proposta de governo, nós temos experiência de governo, temos gente que nos apoia e vamos querer disputar, sem medo de ser feliz e com a cara limpa. Eu acho que isso, nesse momento que só se fala em corrupção, tá certo? Vamos colocar uma história de vida, uma história de um partido briguento, pequeno, mas que faz barulho, que modifica as coisas. Acho que a atuação do PSOL nas áreas legislativas tem mostrado bem que a gente é de briga e que mais nós temos propostas interessantes, ponderadas e que podem mudar o país e, por que não, o estado de São Paulo. Bom, e para encerrar, o que apresentará como sua principal prioridade se eleita governadora de São Paulo? Bom, uma coisa que precisa A principal. A principal, a que tem que ser feita no Brasil e em São Paulo. Realmente retomar o papel do Estado a favor da população brasileira, a favor da defesa das políticas sociais. O Estado é para atender a população brasileira. O processo de privatização hoje no Brasil é perigoso. Você veja que nós estamos vendo, e eu fico pasma, que realmente o judiciário e mesmo o legislativo não tome nenhuma providência, simplesmente com o futuro do Brasil, que é a doação do pré-sal para multinacionais, que não tem interesse nenhum no desenvolvimento nacional. Então, eu acho que contra a privatização, olha, acelerada, que São Paulo também foi um bom exemplo que fez, né? Logicamente, nós vamos querer discutir propostas sobre isso, como evitar. Queria só ponderar uma questão. Privatização não é só venda de empresa estatal. Privatização é deixar de investir no serviço público, é reduzir o investimento no serviço público. Vejam como está, por exemplo, aonde eu mais trabalho, mais conheço. Veja como está a educação paulista.